Olá pessoal, aqui fisioterapeuta Adriano Daut de Porto Alegre. Olhem isto, apertar a bolinha com a mão afetada após um AVC ou após qualquer outra doença neurológica é saudável? O que está por trás desta dúvida aparentemente simplória é mais importante do que parece e você saberá por que agora. Afinal, conhecimento nunca é demais. Em 1990, Dom Lázaro Venturini, interpretado por Lima Duarte na novela Meu Bem, Meu Mal, ajudou a popularizar a ideia de que apertar uma bolinha seria uma recomendação da fisioterapia benéfica para o paciente. Em 2023 a novela mexicana Um Refúgio para o Amor repetiu a dose, com o personagem Patrício mostrando progresso significativo com a bolinha na mão. E aí, é mito ou realidade que apertar a bolinha é válida na reabilitação dos movimentos da mão e até mesmo do braço? Eu respondo, é mito. Bolinha na mão não é benéfico e além de não ser benéfico, pode ser prejudicial, pelo menos para a grande maioria dos pacientes que sofrem lesões cerebrais e que acabam adquirindo graus variados de rigidez muscular. Esta rigidez dos músculos a que me refiro leva o nome de espasticidade ou hipertonia espástica, um assunto sobre o qual tenho 2 vídeos aqui no canal e deixei os links na descrição para você, caso queira saber mais. Você já percebeu que, após um dano cerebral, a postura que a mão assume é quase sempre se manter fechada, com maior ou menor grau de força? É isso mesmo que acontece. A mão e o braço afetados entram naquilo que chamamos de padrão flexor anormal. Flexão dos dedos, flexão do punho, do cotovelo e até mesmo do ombro. Mas por que isso acontece? A explicação passa pela filogenia, ou pela evolução das espécies, a evolução dos organismos até chegar ao nosso corpo humano. O processo evolutivo percebeu que, ao animal primata, aquele que passou a andar em 2 patas ou pernas como nós, seria mais útil para a sua sobrevivência ter uma apreensão feita pela mão forte, bem como uma flexão de todo o membro superior forte. Músculos flexores fortes nos braços servem para puxar, agarrar, pendurar, carregar, levantar pesos, manipular objetos e tudo isso foi fundamental para chegarmos até aqui vivos. Em outras palavras, por natureza, os músculos que fecham a mão são mais fortes que aqueles que abrem a mão. Esta tendência flexora também é bem vista no recém-nascido, todo fechadinho nos braços, nas mãos, e vão se abrindo aos pouquinhos ao longo dos meses, chegando às posturas mais extensoras. Então você pergunta, se nos braços os músculos flexores são mais fortes que os extensores, por que os braços e a mão não se mantêm nessa posição mais dobrados que esticados o tempo todo? Acontece que existe um mecanismo neurológico chamado inervação recíproca, o qual não vou aprofundar aqui, apenas dizer que a inervação recíproca é que coordena a ação entre os músculos de uma mesma região, distribuindo as contrações e os relaxamentos de acordo com a necessidade do momento. Ora queremos mais flexão para fechar a mão, ora queremos mais extensão para abri-la. E quando não precisamos de nenhuma ação específica, vem o relaxamento dos músculos. Os músculos ficam numa posição neutra. Mesmo assim, se repararmos bem, veremos que até esta posição neutra é levemente fletida, mas isso não é considerado uma contração em si. Agora, o importante.
Este mecanismo de coordenação da inervação recíproca é assim na normalidade, quando o sistema nervoso está íntegro. Quando acontece um dano neurológico, uma doença neurológica, a inervação recíproca se perde e os músculos ficam descontrolados. E nesse descontrole acontecem duas coisas: ou eles se contraem demais, ou eles relaxam demais, numa flacidez. Quer dizer, ou eles ficam fortes demais, ou eles ficam fracos demais. E aí, aqueles que já eram fortes por natureza, fortes antes, acabam prevalecendo sobre os músculos mais fracos. É exatamente o que acontece com a mão e o braço na doença, onde os flexores se contraem exageradamente porque são mais fortes. Só que agora não tem a inervação recíproca para fazê-los relaxar. Esta é uma postura típica nos AVCs e demais doenças neurológicas que afetam o físico. Então, a resposta sobre a bolinha ficou fácil. Se na doença a mão já tende a fechar de forma anormal, qual o sentido de estimular ainda mais o seu fechamento? Não tem lógica, não é? Bem ao contrário, o indicado, o correto, é estimular a contração dos extensores, dos músculos que abrem as mãos. Para isso, outras técnicas entram em jogo, mas não são o tema deste vídeo. Se o conteúdo deste vídeo está sendo útil para você, dê um triplo C, curta, comente e compartilhe, outras pessoas também se beneficiarão. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os vídeos do Físio Adriano Dauti. Esta explicação vinda da filogenia é a única para explicar por que não se deve usar a bolinha na mão? Não, existem outras que se somam a esta. Esteroceptiva, proprioceptiva, outras. Mas esta é a principal para um entendimento básico. E para aqueles que lidam no dia a dia com o paciente neurológico, este entendimento básico é fundamental. Sabe por quê? Porque se os músculos forem cada vez mais reforçados para fechar a mão, em breve, fatalmente virá primeiro um encurtamento e depois uma deformidade definitiva, quando será impossível abrir os dedos, estender o punho e o cotovelo. Familiares e cuidadores não devem ter dúvidas quanto a isso. Felizmente, existe tratamento tanto para melhorar a espasticidade, a rigidez, quanto para evitar os encurtamentos e as deformidades. Existem recursos terapêuticos para tudo isso, e é aí que entra o fisioterapeuta especializado, ok? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus contatos, afinal, conhecimento nunca é demais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.